A política é um instrumento fundamental na vida da sociedade. E dependendo das nossas escolhas, nós podemos melhorar, ou podemos retroagir, ou podemos piorar muito. E na democracia, a escolha é livre. Eu fui governador do meu estado por 2 mandatos. Numa época em que não havia uma legislação que protegesse o contribuinte, uma legislação que pudesse estabelecer regras claras para que os governantes não confundissem o público com o privado. E eu recebi um Estado endividado, desorganizado, falido. O governador que eu sucedi, ele governava o Estado com os saldos bancários. É incrível que a gente possa dizer isso hoje, não faz tanto tempo, senador Cristóvão, mas ele governava o Estado como se fosse a sua própria casa, com os saldos bancários em cima da sua mesa. E eu organizei o Estado. Primeiro, eu informatizei o sistema de administração orçamentária e financeiro, equilibrei as contas e retomamos um ciclo virtuoso de desenvolvimento. Até que, no começo desse século, nós passamos por uma situação delicada. O povo do Amapá viveu momentos dramáticos, incluindo nisso a prisão de um ex-governador, do seu sucessor, de vários secretários, várias ações frequentes da Polícia Federal, até que o povo, em 2010, decidiu dar uma resposta contundente, afastando essas lideranças políticas, impedindo-as pelo voto de continuar praticando esses desmandos. Em 2 anos, o governador Camilo Capiberibe, que hoje está de aniversário, fazendo 41 anos, em 2 anos ele conseguiu reconstruir e recuperar aquilo que é decisivo nas relações institucionais, que é a credibilidade do Estado. Com austeridade e resignação e muita persistência, ele foi recuperando a confiança perdida e recuperando a nível das nossas instituições locais e, sobretudo, das instituições da República. Até que, na semana passada, o governo federal, o Ministério da Fazenda, decidiu avalizar um empréstimo de 2,8 bilhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Esse empréstimo só foi possível graças à recuperação da credibilidade do Estado. E, com isso, evidentemente, para quem andava de cabeça baixa, para um povo que tinha de autoestima baixa em função desses acontecimentos terríveis que se abateram sobre as lideranças políticas do meu Estado, hoje começa a recuperar a autoestima, começa a acreditar e se orgulhar de ser amapaense. Os recursos liberados com aval do governo federal, da presidente Dilma, vão operar uma profunda mudança na infraestrutura do Estado. 50% desses recursos serão injetados em investimentos fundamentais para o desenvolvimento, investimentos de infraestrutura, 1,4 bilhão de reais, serão investidos em várias áreas. A outra metade será empregada para a federalização da Companhia de Eletricidade do Amapá, uma parte
não é o todo desse 1 bilhão 400 milhões, mas a parte mais importante será aplicada na quitação das dívidas da empresa, que foi afundada exatamente nesse período terrível que vivemos no Amapá. E a outra parte será feito investimentos de rebaixamento da tensão da linha, do linhão de Tucuruí, que finalmente integra o Amapá ao Sistema Nacional de Energia. Então, nós precisávamos desse recurso, porque nós estávamos correndo o risco, sem esse recurso, de ver a energia produzida no nosso estado ser distribuída para o resto do Brasil e nós não podermos usufruir dessa geração de energia nossa. 1 bilhão 400 milhões são reservados para investimentos diretos e serão trabalhados em projetos estruturantes e sociais. Esta metade consta na proposta aceita a semana passada, depois de um trabalho de 6 meses, primeiro para poder retirar as inadimplências do Estado junto às instituições federais. Para retirar essas inadimplências foram necessárias ações judiciais, porque não era possível prestar contas dos contratos e dos convênios que o governo anterior firmara com o governo federal, em função de uma razão muito simples. A documentação desses contratos e convênios, toda a documentação foi presa nas operações da Polícia Federal e estão hoje à disposição do STJ e também na Polícia Federal. Portanto, era impossível o governo prestar contas. E aí, então, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não era possível penalizar ainda mais o povo do Amapá em função da irresponsabilidade de ex-governantes e suspendeu as inadimplências, o que permitiu o acesso a esses recursos na semana passada. Nessa janela de adimplência, então, nós conseguimos fechar esse empréstimo junto ao governo, junto ao Ministério da Fazenda. Nós estamos tomando 980 milhões de reais destinados ao Programa de Desenvolvimento Humano Regional Integrado, o PDRI, e 449 milhões para o programa ProInvest. Na infraestrutura, o plano é integrar o Estado através da malha rodoviária e construção de pontes. Nós temos um Estado que temos uma estrada que é a espinha dorsal, que vai de norte a sul do Estado, que está inacabada. Ainda restam, ao norte, 110 quilômetros e ao sul, mais 240 quilômetros para concluir uma estrada federal. E as estradas estaduais são precaríssimas e quase nenhuma asfaltada. Com esses recursos, nós vamos concluir uma estrada que nos leva da capital até as margens do majestoso rio Araguari, que é um rio onde ocorre, na sua foz, ocorre o fenômeno da pororoca e também onde é praticado hoje o surf da pororoca. E é um rio produtor de carne, de leite e, enfim, e de uma grande produção agrícola, porque essa estrada finalmente vai ser pavimentada e nós vamos ter facilidade de escoar essa produção. Também nós teremos a possibilidade de construir uma ponte que está no desejo, nos sonhos dos moradores do município que fica a 30 quilômetros de Macapá, o município de Mazagão, uma ponte que vai permitir atravessar o rio Matapi, que é também um rio caudaloso. Então, com esse recurso, haverá então a possibilidade de finalmente integrar esse município à capital, integrar o norte do nosso estado ao sul, onde se situam os municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari. Na segunda frente desse plano rodoviário, nós temos a conclusão da Estrada Norte-Sul. E aí nós estamos vivendo um paradoxo. Essa Avenida Norte-Sul, ela liga
a zona norte da cidade de Macapá, a zona sul, que só tem uma única passagem. E o interessante dessa via, que ela corta uma área que pertence ao infraéreo. E para poder passar, para poder fazer essa conexão, era necessário autorização, é necessária autorização do infraéreo, da Secretaria de Aviação Civil e do Ministério da Aeronáutica. Inicialmente se liberou a primeira etapa, a segunda etapa. Quando chegou na terceira etapa, estacionou ali. Até hoje não conseguimos a liberação da terceira etapa e a obra está parada. Nós temos uma obra em que já foram investidos 19 milhões de reais, que tem começo, tem meio, mas não leva a lugar nenhum. E nós estamos aguardando a decisão agora da Aeronáutica para que a gente possa retomar e concluir essa obra até o final do ano. A Aeronáutica está fazendo um memorial descritivo, um levantamento da área, a informação que eu recebi de que tudo que havia sido feito estava equivocado, estava errado, então retomaram todo o processo. E a minha expectativa é de que a gente possa, porque está faltando 1.500 metros, depois de 19 milhões de reais, a autorização para construir o primeiro trecho, o segundo trecho, nos resta concluir a obra e, enfim, aliviar o tráfego e o ir e vir entre o norte e o sul da cidade de Macapá. No plano de investimentos, temos vários projetos importantes na área de educação. Serão investidos 138 milhões na área de educação, investimentos na construção de várias escolas, na formação, na qualificação, na educação continuada dos nossos professores e, sobretudo, na construção da Universidade do Amapá. São 43 milhões de reais destinados à construção da Universidade Estadual do Amapá, UEAP. E teremos também, e o Amapá já é dotado de escolas de ensino fundamental e segundo grau de excelente qualidade, escolas com quadra poliesportiva, com piscinas, que na minha época eu decidi adotar as escolas com piscina semiolímpica para poder introduzir essa modalidade no estudo da educação física. Enfim, temos 73 milhões no fomento à cultura e mais 40 milhões na assistência social e erradicação da pobreza. Esses recursos liberados pelo governo da presidente Dilma representam o resgate da credibilidade do executivo amapaense. Este é um dos maiores empréstimos concedidos a um Estado membro da Federação. E o que deixa claro, muito claro, que esse empréstimo só foi concedido porque o governador tomou exatamente as medidas que deveria tomar para sanear as finanças do Estado. Agora, não resta dúvida que para fazer isso tem-se que pagar um preço. E é sempre um preço muito elevado do ponto de vista do desgaste, da perda de popularidade que o governante tem que passar. O governador Camilo Capiberibe substituiu um governo clientelista, paternalista, um governo sem rumo e sem programa. E ele, então, ao longo desses anos, com um sacrifício pessoal muito grande e com sacrifício político, reuniu as condições necessárias para dar esse salto fundamental de credibilidade e de confiança que terminou sendo concluído a semana passada com reconhecimento do seu trabalho pelo governo federal. Agora o Amapá entra no novo ciclo virtuoso de desenvolvimento. Esses recursos serão aplicados com absoluto rigor e acompanhamento da sociedade. O Amapá hoje tem
na transparência dos seus gastos, um instrumento fundamental para que o cidadão que ali vive possa acompanhar diariamente. E essas obras, todas elas, uma por uma, poderão ser acompanhadas em tempo real, a sua construção e a execução orçamentária dos seus gastos. Isso é fundamental. O cidadão vai poder acompanhar as obras subirem e também, do lado, vai estar a execução financeira, quanto foi gasto em cada momento. E com esse recurso, o Amapá hoje já é o estado que relativamente oferece mais empregos com carteira assinada do nosso país. E esse ano, então, o salto vai ser muito maior, porque esse volume de recurso vai praticamente empregar toda a mão de obra que nós temos disponível no nosso estado. Portanto, aproveitei o dia de hoje, um dia muito especial, o dia do aniversário do governador, para dizer que o governador está trilhando o rumo da austeridade, que é muito raro nesse país e difícil de ser trilhado, porque nos impõe aos governantes um sacrifício enorme e, sobretudo, uma compreensão do seu papel do presente na construção do futuro. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.